Oi gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Daisy e hoje eu vim gravar um vídeo que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer inesperadamente, sem roteiro, sem ter planejado o que dizer, só vim aqui falar o que Deus me mandou trazer a vocês e eu espero que de alguma forma esse vídeo te toque e possa gerar transformação na sua vida, assim como essas reflexões e a palavra do Senhor transformou a minha vida. Então, vamos lá. Ultimamente eu tenho refletido muito sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu legado, sobre o porquê que eu vim a este mundo, qual é o propósito da minha vida. E isso não tem acontecido de hoje, né? Já tem sido uma reflexão de anos, mas que nos últimos meses, nos últimos dias, Deus tem feito com que eu aprofundasse, mergulhasse num autoconhecimento, querer ser protagonista da minha vida, viver a minha história que foi escrita por Deus. Muitas vezes eu tentei trilhar um caminho onde eu queria escrever a minha história, eu queria ter uma jornada perfeita e eu sempre buscava essa questão de ser perfeita. Então, era difícil para mim ter que entender que a perfeição não existe. Tenho aprendido e tenho sido muito ensinada pelo Senhor, principalmente me preocupar em progredir, que a perfeição não existe. Somos feitos de imperfeições e Deus conhece essas nossas imperfeições. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que você não é perfeito e pare de ficar tentando ser perfeito. Busca evoluir, busca sim crescer, ser melhor e principalmente buscar ser a sua melhor versão. Não para os outros, mas para si mesmo, para o que Deus te chamou para fazer e para as pessoas que você ama, as pessoas que estão convivendo com você. Não em prol de agradar alguém, porque o único que você deve agradar é a Deus, que foi quem te criou e colocou neste mundo por um propósito. Então, pare um pouco, respira, olha para dentro de si. Isso é difícil, sabia? É muito difícil você parar e confrontar os teus defeitos, confrontar a si mesmo, se conhecer, entender o que você está sentindo, colocar nome nesses sentimentos, e buscar entender em Deus o que isso significa para você e o que Ele gostaria que significasse realmente. Às vezes nós temos perspectivas da vida que, na verdade, não existe, não deveria existir. O que a gente tem que buscar é ver com os olhos de Deus. É muito difícil pra gente entregar o nosso futuro, né, a alguém que a gente não vê. Muitas vezes queremos fazer isso com a nossa própria força, com a força do nosso braço, com a questão de nós conquistarmos, nós irmos lá e fazer, ter as nossas vitórias pelo nosso mérito. Mas esse mérito não é só seu. Esse mérito é de Deus. Ele te capacitou para fazer o que você faz. Ele que criou você e colocou você neste mundo para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E talvez isso comece pelo ponto mais difícil, que é conhecer a si mesmo. Não tem como você cuidar de alguém. Não tem como você amar alguém. Não tem como você querer fazer a diferença neste mundo sem cuidar de si mesmo primeiro, sem amar a si mesmo, sem fazer a diferença na sua própria vida. E acredite, isso é muito difícil. Você vai lidar com choros, com crises de ansiedade talvez, com medo, com a insegurança, com a sensação de ser incapaz, de não ser suficiente. Por isso eu vim aqui te indicar o maior livro e melhor livro que vai mudar a sua vida. A Bíblia Sagrada. Eu sei que pode parecer clichê, mas aqui estão as instruções que Deus nos deixou, tem a palavra do Senhor, as verdades de Deus sobre nós e sobre o mundo como um todo. E às vezes, pra gente superar tudo o que a gente está passando, é preciso conhecer as verdades de Deus e entender os nossos limites. E quando a gente entrega isso para Deus, quando a gente realmente fala assim, Deus, toma, cuida de mim, dos meus sentimentos, do meu coração, eu não consigo viver por mim mesma, eu não consigo entender o meu propósito nessa vida, eu não consigo ver sentido de acordar todos os dias e lutar
não tem pelo que eu lutar. Às vezes você luta pelos teus filhos, às vezes você luta por conta dos seus pais, às vezes você luta por conta do seu marido ou do seu namorado. E nenhum desses motivos são suficientes, acredite. Uma hora você vai sentir vontade de desistir porque você vai estar tentando lutar com as suas próprias forças. Mas quando nós entendemos que o nosso maior motivo de estar aqui nessa terra, de existirmos, é Deus, é o propósito que Ele colocou nas nossas vidas, começa a ter sentido viver. Porque começamos a entender que vivemos debaixo das mãos do Senhor. E enquanto a gente não entender a sua verdade sobre nós, a sua verdade sobre a vida, fica difícil realmente vivê-la. Então, o primeiro passo é você buscar o Senhor. Com as suas fraquezas, com as suas lutas. Pode ser muito difícil querer mudar, querer dar sentido à sua vida. E eu indico um livro que eu vou deixar aqui pra vocês, que se chama Deixe-me Apresentar Você, da Thalita Pereira, pastora. E é um livro que eu gostaria de ter lido antes. Mas eu acredito também que veio no momento certo e eu vim deixar essa indicação pra você porque esse livro fez eu entender a minha identidade no Senhor, fez eu parar e pensar um pouquinho no que eu tô sentindo, no que eu penso, nas verdades dele pra mim. E foi um dos livros também que me ajudou a sair do buraco, sabe? Fez eu sair aos pouquinhos desse fundo do poço e começar a entender o que eu quero pra minha vida e o sentido de eu viver, o propósito de Deus pra mim. É muito difícil você viver sem ter um propósito, sem ter um motivo, né? E hoje, graças ao Senhor, eu consigo entender qual é o meu propósito. E eu luto todos os dias pra fazer isso valer a pena. E muitas vezes, pra você conseguir encontrar isso, você vai ter que ressignificar muitas coisas na sua vida. Você vai ter que lidar com muitos sentimentos, vai ter que olhar pra si e encontrar diversas coisas aí que estão ocultas ou que você tenta esconder pra não ter que se machucar, pra não sentir dor. Mas com Jesus, aquele que leva as nossas dores, que já levou as nossas dores, nossas fraquezas, nossas angústias, nossos medos, nossos pecados, você é capaz de superar isso. Se você veio a este mundo é porque ele tem um propósito na sua vida. Então não perca a sua essência. Talvez você tenha sido igual eu, já tenha perdido a sua essência, já não entenda mais o porquê de tantas coisas. Mas tome uma decisão, faça isso por você. Lute por você. Não jogue tudo pro alto, não empurre com a barriga como eu fiz. Não queira desistir de tudo, não queira abrir mão de si mesmo. Eu sei que você tem seus limites, suas limitações, suas fraquezas, suas dificuldades. Mas tome uma decisão hoje. A decisão é uma escolha. Só o fato de você querer decidir, né, já é uma escolha. Mas a decisão, eu sei que a gente pode ter muito medo de tomar ela, de decidir errado. Mas não tem outra opção. Decida mudar. Decida querer fazer dar certo. Decida querer mudar a sua história hoje. Decida querer ser protagonista da sua própria vida. Decida viver a sua própria história. Você é único. Você acredita que Deus te deu um DNA único, exclusivo, te deu uma digital exclusiva e uma vida única também? A sua vida, a sua história é a tua história, é diferente de todas as outras histórias. Eu sei que às vezes a gente pode falar, nossa, isso aconteceu exatamente igual, mas não. São pessoas diferentes, momentos diferentes, lugares diferentes, horas diferentes, datas diferentes, anos diferentes. A tua história é única. Deus já escreveu uma história única para você. Mas a questão é, o ponto-chave é, você já decidiu viver a sua própria história? Ou você vai continuar vivendo a história de outras pessoas? Vai continuar acompanhando a vida de outras pessoas e perder o sentido da sua própria vida? Quando é que você vai querer dar sentido à tua vida? Parar de viver o que os outros estão vivendo? Sabia que quando você tenta ser igual a todo mundo, fazer escolhas que todo mundo faz e copiar o que todo mundo faz, você perde a essência de quem é você? Você acaba sendo
comum e igual a todo mundo. Mas Deus não te chamou para isso. Você é filho escolhido dele, exclusivo dele. E eu tenho certeza que, acreditando nessa verdade, o seu trilho, a sua jornada, a sua caminhada será muito mais leve. No começo pode ser que seja muito difícil, mas Deus nunca perde as batalhas. Nunca perde as batalhas. E não é a tua batalha que Ele vai perder agora. E para finalizar esse vídeo, que eu acredito que pode mudar a sua vida, e tenho fé de que isso vai acontecer, eu gostaria de te dizer uma coisa que pra mim, por muito tempo, foi difícil de viver, que é: o feito é melhor que perfeito. Às vezes a gente só faz uma coisa, às vezes uma pequena coisa do nosso dia, a gente só toma uma pequena decisão no nosso dia, se aquilo você conseguisse entregar, assim, 100%. Mas como eu já te disse no começo desse vídeo, você não é perfeito, nem tudo é 100%, nada é 100%. Nós somos seres humanos. Então, comece agora. Não espere o tempo certo, o momento certo para você ler um livro, para você ler a Bíblia, para você ir à igreja, para você buscar formas de se conhecer. Não espere o momento perfeito para você tornar aquele sonho que você tem há tantos anos realidade. Não espere o momento perfeito para você falar com alguém. Não espere o momento perfeito para você poder mudar a sua vida, para você... Às vezes a gente fica assim: quando isso aconteceu, então eu vou ser feliz. Nós nunca estamos satisfeitos, né? Mas comece hoje. Decida mudar hoje. Decida transformar a tua vida hoje. Decida viver a tua própria história. Decida ser protagonista da sua própria vida e ser a sua melhor versão. Não por conta de ninguém, mas por si mesmo e pelo Deus que te criou. E eu vou ser bem sincera com você. Se conhecer, tentar entender a nossa existência, o nosso propósito de vida, o nosso sentido de viver, é uma das decisões, é uma das escolhas mais difíceis e desafiadoras que a gente pode tomar. Mas com certeza também é a decisão mais transformadora e será a melhor coisa que você fará por si mesmo. Esse vídeo não pode tomar decisão por você. Eu não posso tomar decisão por você, as pessoas que você ama não podem tomar decisão por você. Eu orei antes de gravar esse vídeo e eu continuo orando para que, mesmo depois de muito tempo, ele possa tocar a sua vida. E acredite, você pode sair desse vídeo ainda mais perdido do que quando entrou, né? Ainda mais reflexivo, pensativo, mas pode ter certeza que, por mais perdido que você esteja, por mais sem sentido que a sua vida esteja, só o fato de você ter assistido esse vídeo, só o fato de você tomar essa decisão de querer mudar de vida, de querer viver a história que Deus escreveu para você, de querer entender os propósitos de Deus para você, esse já é o primeiro passo que você está dando em prol do teu propósito, em prol da sua mudança de vida, em prol da sua melhor versão, em prol de você mesmo. Deus enxerga o que a gente não enxerga porque Ele já vê o final antes de nós. Já parou pra pensar nisso? Então acredite que tudo que acontece na sua vida é por um propósito. As coisas boas e as coisas ruins também. E às vezes a gente só acha que as coisas boas têm um propósito. Mas na verdade essas batalhas, essas lutas que você está enfrentando tá te levando ao seu destino, ao destino que Deus preparou pra você. E o processo dói, mas o propósito cura. Essa frase falou muito no meu coração. Então o processo pode doer muito, mas o propósito vai te curar. E ainda vai te ajudar a curar outras pessoas. Mas lá no final, do outro lado, a gente vai entender que tudo o que a gente passou era para se cumprir o que Deus tinha destinado. Então é isso. Eu espero que esse vídeo fale ao teu coração. E se você sentir no coração de mandar esse vídeo para alguém, mande. Eu tenho certeza que Deus vai tocar ela. E eu orei para que esse vídeo pudesse ser transformador na sua vida e na vida de qualquer outra pessoa que ouvir e que esse vídeo chegar. Então, se você puder, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário para abençoar outras vidas e para abençoar a minha vida também. Através da sua vida, Deus vai transformar outras vidas e a gente pode impactar toda uma geração. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido. E espero que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.